Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o curso Fundamentos do Espiritismo. Hoje é uma quarta-feira, dia 10 de julho de 2019, 22 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Sejam bem-vindos todos aqueles que estão pela internet. Tem algumas pessoas lá que estão dizendo boa noite, desejando boa noite a todos. Vamos inverter a luzinha. Eu só queria dizer duas coisas. Para quem não assistiu e para quem assistiu os vídeos, o primeiro vídeo a gente já vai ter uma certa intimidade com o assunto que ele vai tratar, mas o segundo vídeo provavelmente vai suscitar dúvidas, tá bem? Então assistam com calma, se precisar parar no meio a gente para, conversa a respeito, porque é um assunto que a gente não trata no cotidiano da casa, no dia a dia dos nossos estudos, a não ser quando surge o assunto a propósito. Então é bom que se assista o segundo vídeo com bastante critério, para a gente poder extrair todo o conhecimento possível daquilo que ele vai expor. Combinado? E por favor não fiquem com dúvidas, né? Por gentileza. Todos aqui têm intimidade suficiente com todos para perguntar à vontade. Muito bem. Espiritismo agora. Mais uma vez, entra em sua casa para estudarmos a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Estamos realizando um trabalho de nível cultural com a proposta para reflexões sobre a vida. Estamos estudando a doutrina espírita de acordo com as obras de Allan Kardec. E estamos chamando este trabalho de Fundamentos do Espiritismo, isto é, quais são as suas bases. E se falamos de princípios doutrinários, princípios que formam o sistema, portanto, a doutrina dos espíritos. Estão lembrados que nós fizemos uma viagem aqui pelo universo. Nós só vamos continuar esta pequena parte, porque vamos ingressar num dos pontos ainda sobre esta frase de Allan Kardec, muito importante. Porque em nosso programa anterior, nós vislumbramos o maior. Mas hoje também teremos que falar um pouco do menor. E isto vai nos trazer mais conhecimento através dessas informações, e nós vamos meditar sobre esses assuntos que nos remetem ao valor da vida. Os cientistas dizem, naturalmente vocês já estão vendo aí na tela, que o universo nada mais é do que uma sopa de quarks, leptões, fótons, bósons, W e Z e também os gluões. Então, falamos no programa passado que falaríamos sobre as constelações. Constelação é um grupo de estrelas que aparecem próximas umas às outras, por isso chama-se constelação. E uma galáxia é um grande aglomerado de bilhões de estrelas e outros objetos astronômicos. Nós vivemos em uma delas. Eu falei de leptons. Então, leptons é uma partícula subatômica, considerada pela ciência, que não interage fortemente. Se não interage, fica isolada. Leptons comportam-se como férmions e não são feitos de quarks, que também é uma outra micropartícula. Tudo isto para dizer que o grande é feito do pequeno.
Fótons, já que nós citamos esses nomes que desconhecemos, é a partícula elementar, mediadora da força eletromagnética. Curiosamente, a ciência está chegando próxima de uma notícia de que o pensamento emite ondas eletromagnéticas. No universo existem 4 forças. Uma delas é essa força chamada eletromagnética. O fóton também é o quantum. Vamos falar dos quantas ainda no nosso programa, da radiação eletromagnética, incluindo a luz que nós conhecemos. Sempre nós ligamos a luz, percebemos a luz, usamos a luz, mas desconhecemos do que é feita, como é formada, de como é produzida em sua origem. A palavra quantum, do plural quantas, né? Quanta, é termo genérico, isto é, na generalidade, se usa isso de uma forma geral, que significa quantidade elementar. Por isso que estava lá dizendo que o universo ele é formado de sopas com os quantas e os quarks. Quem apresenta essa teoria revolucionária do universo modernamente é este grande cientista Thomson. Porque até 1890, o átomo era considerado a menor partícula da matéria que existia. Eu falei 1890. A partir dessa data, considerou-se que o átomo, que é uma palavra grega que significa que não pode ser mais dividida, ou indivisível, descobriu-se que o átomo é divisível. Aí se apresenta, então, a teoria de outras partículas menores que o átomo. Por que isso aqui, nosso programa Espiritismo Agora, falando de Deus? Porque para nós entendermos do Criador, temos que compreender a sua criação. E os espíritos disseram a Allan Kardec que, observando aquilo que não era produzido pelo homem, certamente é produzido pelo Criador. Em 1889, Thomson propôs um modelo de átomo composto por elétrons distribuídos numa esfera contendo partículas positivas, uniformemente distribuídas, essas partículas positivas, e que formariam uma pasta. Aqui nós estamos vendo a figura aceita pela ciência do centro, de dentro do átomo, com os elétrons, o seu núcleo e a órbita. Essa é mais uma estrutura íntima do átomo, com o núcleo, o quark, aqui um tamanho que nós vamos dar para você entender um pouco desta matéria. E nós começamos a pensar um pouco mais seriamente na nossa vida. Essa revista que nós estamos mostrando aqui está fazendo referência na década de 80, de 90, início de 90, sobre o tamanho do átomo. E a notícia é essa que vocês estão vendo aqui na tela. O átomo é 10 milhões de vezes menor que 1 milímetro. A doutrina espírita ensina que Deus não possui sentimentos humanos. Porque se possuísse sentimentos humanos, tanto ele se igualaria ao homem, quanto o homem se igualaria a Deus. A doutrina espírita também ensina que Deus, o Criador, não premia, isto é, não oferece prêmios e muito menos castiga os espíritos, suas criaturas. A doutrina espírita também ensina que Deus não está na natureza, porque se ele estiver na natureza, ele estará na sua obra. O Criador, na criação. E como é possível o Criador estar na sua própria criação? Vamos agora falar de qualidades de Deus. Conforme dissemos, não há como imaginar Deus. O que o homem faz é observar a sua criação, a obra de Deus, e se maravilhar diante dela. Então surgiu, há muito tempo atrás, a ideia de se atribuir certas qualidades a Deus, o Criador.
Evidentemente, essas qualidades foram selecionadas, escolhidas no seu grau máximo. Assim mesmo, conforme vocês poderão observar, o homem, como só pode ter referência às coisas aqui da Terra, no máximo pode chegar naquilo que é considerado o maior e melhor para Deus, dada a grandiosidade da sua obra. Então vamos apresentar em nosso programa, conforme Allan Kardec fez, porque é um estudo feito na obra de Allan Kardec, sobre os atributos de Deus, isto é, qualidades atribuídas pelo homem ao Criador. A primeira é a de que Deus é eterno. Se houvesse tido um princípio, alguma coisa, obviamente, teria existido antes dele. Por isso que se diz que ele é eterno, que é uma qualidade atribuída pelo homem a Deus. A outra qualidade que é imutável. Por quê? Porque se estivesse sujeito às modificações, a leis que regem o universo, não seriam estáveis. Deus é imaterial, uma qualidade atribuída pelo homem. Isto é, de natureza oposta ao que nós chamamos matéria. Que Deus é uno, outra qualidade atribuída pelo homem ao Criador. Por quê? Porque se fosse múltiplo, seriam várias também as vontades e as mudanças. Mas é uno, que é onipotente, de potência, de poder. Se não possuísse o absoluto poder, não seria o Criador. Só existe o Criador porque ele tem todo o poder. Portanto, chama-se onipotente. Então se fala, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. São qualidades que o homem adotou para atribuir a Deus no máximo da sua inteligência. Que é justo e bom. Que a sabedoria das suas leis revela toda a justiça e bondade, observando na criação a justeza, a oportunidade de tudo que existe, chega-se à conclusão de que tudo é justo e bom para as criaturas. E essa justiça e essa bondade estão na razão direta do que são as qualidades de Deus. O homem pensa desta forma. Esse assunto ligado com a justiça e a bondade de Deus fez uma revolução no conceito religioso, porque é preciso pensar que se Deus é bom e é justo, tudo que aconteceria devesse ser apenas produto dessa bondade e dessa justiça. Mas como advém as adversidades, então o homem precisa dar explicações para isso também. Se Deus é bom, porque existem coisas ruins. Se Deus criou o homem, eu estou falando como as religiões examinam esse assunto. Se Deus criou o homem, como é que ele, sendo bom e justo, cria seres que não são tão bons quanto deveriam ser? Já pensaram nesse assunto? O nosso programa vai ter que enfrentar essa questão para explicar, à luz do conhecimento da ciência espiritual, de como funciona a vida nesse particular. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos logo a seguir para continuar a nossa exposição. Tudo bem até aí? Apoio do maior polir do Conversando a respeito desse assunto ligado com os atributos de Deus, as qualidades de Deus, conforme eu disse, há muito tempo atrás, os homens precisaram dar qualidades a Deus.
já que estamos diante da sua criação, não podendo entender na intimidade de Deus, o homem tenta alcançar o máximo no seu pensamento dessas qualidades superiores. São as máximas, né? Então, Allan Kardec, na questão número 14 do Livro dos Espíritos, vai fazer a seguinte indagação: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Eles respondem assim, Allan Kardec: se assim fosse, isto é, se fosse a resultante de tudo reunido, Deus não existiria, porque seria efeito e não seria a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra, ou é causa ou é efeito. E eles arrematam então para confortar o pensamento: Deus existe, não podeis duvidar. E isso é essencial. Não podeis duvidar porque nós estamos diante da obra da inteligência maior. Pode oferecer o nome que quiserem, diz Allan Kardec: Jeová, Yahvé, Alá, Deus. É assim que ele coloca na obra. O nome não importa. O importante é que existe a criação. E existindo a criação, existe o Criador. Isso é para fazer frente às negativas de que Deus não existe, que é a doutrina materialista, da qual ainda falaremos. Acreditai no que vos digo, e não queirais ir além, porque nós não temos condições ainda, dada os limites da nossa inteligência. Os limites são tão pequenos, tão ínfimos, que nós não podemos imaginar a grandiosidade de Deus. Nós não podemos imaginar o absoluto, sendo ainda relativos. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair, porque esse emaranhado de ideias confunde um pouco aqueles que não estão preparados para examinar um assunto dessa envergadura. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, seriam o próprio Deus. Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Lembre-se que eu citei agora mesmo? Então vamos ver a resposta. Olha que coisa interessante. Não podendo ser Deus, o homem pelo menos quer ser uma parte dele. Não é verdade isto? Quanta gente gostaria, há mesmo pessoas que dizem: olha, se Deus pudesse ouvir alguns conselhos, eu saberia dar alguns conselhos para... Vocês ouviram isso, não ouviram? Significa que de alguma maneira o homem pensa que pode resolver os intrincados problemas da vida. E nada está errado. Tudo está de acordo com o que deve ser. Na 16ª, os que apoiam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus, das qualidades, mas diante da natureza. E a resposta é assim: sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Isto é na resposta da doutrina panteísta. O vácuo ou nada não existindo em parte alguma, Deus estaria em toda parte. Ele está discorrendo ainda sobre a teoria do panteísmo, que não é doutrina espírita, não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo é totalmente diferente. O espiritismo não ensina que Deus está em nós e que Ele está em toda parte. Não é doutrina espírita. Então, Allan Kardec faz a elaboração do pensamento panteísta e depois ele levanta a questão. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que é o que o panteísmo ensina. O que se pode opor a este raciocínio? Uma pergunta muito razoável. Como é que nós podemos pensar então de outra maneira, de outra forma? Eles respondem assim: a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. O que eu tenho aqui então é que a doutrina espírita diz que é um absurdo imaginar que Deus está na natureza.
que Deus está nas coisas, está na sua criação. É isso que significa esta resposta dada pelos Espíritos à pergunta formulada por Allan Kardec. Há um comentário feito por Allan Kardec em acréscimo a essa dissertação, que nós precisamos conhecer. É este aqui. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, seria um ponto grande daquilo que somos em ponto pequeno. É isso. Parece que nos conforta muito saber que o Espiritismo, me permitam usar dessa expressão, coloca a grandiosidade de Deus no seu devido lugar e a nossa pequenez também no seu devido lugar. Ora, diz Allan Kardec no seu comentário, a matéria se transformando sem cessar. Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, isto é, a imutabilidade. Não poderia ser imutável. Mas o homem conseguiu transformar Deus num ser imutável, que age de acordo com circunstâncias, conveniências humanas, não divinas. E acrescenta nesse comentário, as propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus. Olha, amigo, propriedades da matéria. Nós já vimos aqui hoje, já falamos de que a matéria é composta de átomos. Tudo que é material é composto de átomos. E os átomos têm velocidades simplesmente notáveis, fantásticas. Então, as propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus, sem o que o rebaixaremos em nosso pensamento. Não sabemos tudo o que Ele é, Deus, mas sabemos aquilo que não pode ser. E este sistema está em contradição, esse sistema é o panteísmo, está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde-se o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. Eu falei do relógio agora há pouco, da mecânica. Então, quando alguém constrói alguma coisa, terminada essa construção, ele, o autor, não está na obra construída. Da mesma forma, não está Deus na sua criação. Dá para entender isto? Pense um pouco a respeito desta matéria, porque desse pensamento, dessa reflexão, dessa conclusão, deverá ocorrer um fato novo na nossa vida, que é compreender o Criador através da sua criação, das razões pelas quais a vida existe e como funciona a vida, como funcionam as leis naturais. De acordo com o panteísmo, Deus é a cabeça da totalidade e o mundo é o seu corpo. Essa é a ideia que nós citamos aqui, ideia panteísta. E como nós citamos, antes eu vou voltar a este slide, porque conforme eu disse do termo, a gente sempre precisa aprender a origem da palavra para compreender os significados. Um ensinamento de Sócrates, seguido depois por Platão. Pan, em grego, é tudo, e Theos é Deus, Deus em tudo. Essa é a ideia panteísta. E ela foi popularizada a partir de 1705 por esse irlandês de nome John Toland. Vamos ver a ideia deste grande cientista chamado Albert Einstein. É considerado o pai da teoria da relatividade. Ele escreveu essa foto que vocês estão vendo, é uma foto quando ele era moço. Creio em um Deus pessoal e posso dizer que nunca em minha vida cedi a uma ideologia ateia. Isto é... Vocês querem anotar? Ou está na apostila aí? Muito interessante, né? Um cientista renomado, respeitadíssimo no mundo todo. Até está falando, mas é outra coisa. Como? Até está falando
algo sobre o Albert Einstein, mas não é isso. Não é essa frase. Não é uma outra frase. Uma pergunta sobre isso. Uma pergunta. Pode fazer. A ideia de que Deus está presente em cada átomo se faz desnecessária. É uma ideia panteísta. É apenas uma ideia que faz parte do panteísmo. Deus não está na sua criação. Se ele estivesse num átomo, o átomo não seria a criação dele. Ele seria criatura e não criador. O criador está fora da sua criação. Como aqui na Terra, nós podemos dar o exemplo que ele deu do relógio. Quem cria o relógio não está dentro do relógio, está necessariamente fora do relógio. O relógio é uma criação e não o próprio Criador. Certamente o Criador não está em nenhum lugar no universo. Nenhuma coisa que existe dentro do universo foi criada por Deus, a não ser o elemento material e o elemento espiritual. São os dois princípios e tudo que deriva disso é criação, é a ação do espírito inteligente. Tudo que deriva disso é a ação da inteligência do espírito. Nós vamos comentar um pouquinho mais a esse respeito, ele já vai terminar o vídeo, está faltando aí acho que 2 minutos ou algo assim, e a gente pode comentar um pouquinho mais a esse respeito. Se a pessoa ficou com alguma dúvida, ela pode formular mais uma pergunta e nós responderemos com prazer. Todo mundo já anotou? Podemos continuar? É uma teoria que não aceitasse Deus. Charles Darwin, eu já citei em nosso programa, a sua biografia também vai estar disponibilizada em nosso site e vocês poderão observar os pensamentos judiciosos de Darwin sobre Deus. E um deles está aqui. Outra fonte de convicção quanto à existência de Deus, ligada com a razão e não com os sentimentos, influencia-me como tendo muito peso para suas consciências. Eu vou voltar um pouquinho, porque vale a pena a gente... Opa, mas voltei no começo. Evolução natural. Falei do cientista Nietzsche, com cuidado. Nietzsche. O assunto é Deus. Princípio primeiro da doutrina espírita. Eu queria fazer um comentário. Faz alusão à lei da evolução natural. Seu livro A Teoria da Evolução das Espécies, uma contradição da ideia religiosa. Razão e não com sentimentos influencia. Que é necessário comentar. É aqui que se fundamenta a doutrina dos espíritos, tá? Na evolução. Darwin, ele um pouquinho depois do lançamento do livro dos espíritos, ele lança o livro fruto das pesquisas dele, tá? Onde ele cita a evolução das espécies. E o espiritismo, ele se baseia exatamente nisso. Então, esse livro do Darwin, ele marca na ciência a separação entre ciência e religião. A partir de Darwin, a ciência começa a pensar e relatar as suas pesquisas, seus pensamentos, as suas pesquisas, de forma separada da religião. Por isso que é muito grande as controvérsias criadas pela teoria de Darwin, porque a religião não aceita a evolução. A religião é criacionista, não é evolucionista. Aqui que está a grande diferença. Se nós formos criacionistas, nós temos que ser necessariamente fundamentalistas e dogmáticos. Para ser evolucionistas, nós temos que nos separar do criacionismo e do dogmatismo das religiões. Aqui, este é um divisor de águas, tanto para a ciência, que a partir daqui que a ciência começa, ela se liberta da religião, e a doutrina dos espíritos, com a ciência dos espíritos, se liberta definitivamente
do dogma e do criacionismo, né? Que é uma das leis que explica a vida. Sem o evolucionismo, nós não explicamos uma série de fatos e de acontecimentos no nosso mundo que estão diretamente ligados à lei da progressão dos espíritos, do progresso dos espíritos, ou da evolução dos espíritos, como queiram. Tá? Se vocês quiserem anotar essa frase, eu aguardo. Eu acho que vale a pena. Luiz, esse termo que ele usa, evolução, ele não é um pouco contraditório e até relativo? Kardec não usa esse termo. Kardec usa o termo evolução, desculpa, progressão dos espíritos. Na realidade, a ideia de Kardec não é a ideia da evolução, porque evoluir, se você for pegar o significado no dicionário, é esse ato aqui, ó, fazer esse ato aqui, não é? Uma coisa sobre a outra. Isso significa literalmente a palavra evolução. Mas para os espíritos superiores, eles ensinam que o homem progride. Ele sai de uma situação, de um estado de simples e ignorante, tá? Para o estado mais avançado possível, que é o estado do espírito puro. Aquilo que nas religiões se chama de anjo, arcanjo, etc. Serafim, etc. Através do conhecimento. Através do acúmulo do conhecimento. Por isso que é necessária a encarnação. Ele progride em estado de erraticidade, sem corpo físico, e encarnado, nas duas situações, né? Sempre acumulando conhecimento, tá? Sendo que na encarnação ou na reencarnação, encarnação quando é uma vez no mundo, naquele mundo, e quando é da segunda vez para frente, chama-se reencarnação, certo? É o ato de encarnar mais de uma vez no mesmo planeta, tá? Ele faz o acúmulo de conhecimento também, ele adquire conhecimento e acumula conhecimento. No entretanto, a encarnação ou a reencarnação serve mais para colocar esse conhecimento em prática. O espírito, ele testa ele mesmo. A prova que é feita em mundos como o nosso não é imposta pelo Criador. É uma necessidade do espírito. Bom, eu quero saber como eu estou em tal área, em tal situação. Eu quero saber como eu vou reagir a uma ofensa, como eu vou reagir a uma agressão, como eu vou reagir a determinadas situações. Então eu quero passar por determinadas situações para me avaliar. Quando ele desencarna, ele faz um apanhado, um arrazoado de tudo aquilo que ele fez durante a encarnação, né? E elabora uma nova encarnação baseado nesses dados, sabendo que ele já progrediu e no que ele precisa progredir, avançar. Essa é a posição dos espíritos. A palavra evolução é uma palavra dada por algumas pessoas, como o senhor Peripédio, por exemplo, ele prefere usar a evolução. Eu prefiro usar a palavra que os espíritos usam, que é uma palavra que, na minha opinião, ela se aproxima mais da ideia da progressão das coisas e dos animais, enfim, de tudo o que ocorre na natureza. Tudo é progresso e não evolução. Evolução é um ato da matéria, é um ato material. Assim como lei de causa e efeito, para mim, é equivocado o termo causa e efeito. E causa e efeito é um termo que a gente pode atribuir mais à matéria do que ao espírito. O espírito, ele não passa por causa e efeito, ele passa por causa e consequências, que é diferente de efeito. Se você analisar o significado da palavra, você vai ver que os espíritos não passam por causas e efeitos. O que nós damos causa não é a efeito, nós damos causa a consequências. Consequências boas e agradáveis ou más e desagradáveis. Mas sempre consequências, e não efeito. Efeito é o ato da matéria. Se a gente jogar uma bola na parede, como efeito ela vai retornar, se ela for de latex, por exemplo, de borracha. Esse é um efeito. Por exemplo, Deus dá origem a efeitos, porque ele causa.
diretamente com a sua inteligência. Nós não, nós damos causa. Portanto, o que nós fazemos não é ter efeito daquilo que nós damos causa, nós temos consequências. É uma questão de terminologia, de palavras, mas é a colocação mais exata dessas palavras para a compreensão melhor da ideia em si. Tá? Por isso que você ficou com essa dúvida quando se fala em evolução, porque evolução pode ser atribuído mais à matéria e a animais do que aos espíritos. Os espíritos progridem, animal não progride. Animal, o progresso dos animais são espíritos também, mas o progresso deles se dá de uma forma muito diferente da nossa. O animal ele não acumula conhecimento. Ele O animal que... Como? Só pula de fase. Não, na realidade ele passa pelas experiências como animal. Tanto que o animal ele não reencarna só numa espécie, ele reencarna em todas as espécies. Né? Mas, por exemplo, um animal que faz o seu ninho de um jeito, que fez o seu ninho de um jeito há 1000 anos atrás, se essa espécie existir na Terra, ele faz o seu ninho até hoje da mesma maneira. Por isso que o progresso deles é muito diferente do nosso progresso. Eles têm que passar ainda por uma série infinita de experiências, muito bem infinita, não, infinita é a forma de expressão, né? Mas uma série muito grande de experiências para chegar na fase nominal, que não se dá na Terra. É por isso que os cientistas ainda não conseguem conceber essa ideia. Porque Darwin fala que para se entender a evolução humana, e como o homem se torna ereto, a gente tem que estudar a lei da evolução, que ele dita, né? Para poder entender essa fase. Mas essa fase, como ela não se dá na Terra, essa teoria ela fica com vazio entre a teoria e o fato. Né? Ela fica com falta de ligação, falta um elo de ligação entre a teoria em si e o fato. É por isso que muita gente que é religiosa prefere o criacionismo, porque o criacionismo explica de forma religiosa, baseado em dogmas, né? Mas explica sem esse hiato, sem essa falta de complemento. Tá? É preciso estudo, é preciso se inteirar mais do estudo para poder compreender esse fato. E como os mundos também evoluem do ponto de vista da ação dos espíritos, né? A matéria não evolui, mas o espírito aprimora a matéria pela sua ação. Esse fato vai se dar em outros mundos, em mundos diferentes do nosso. Né? A gente sabe, por exemplo, que em Júpiter os animais falam, os animais se comunicam pela fala, os animais que fazem todo o trabalho bruto daquele planeta. Os espíritos que habitam aquele planeta não habitam o resto do chão, como nós. Habitam o ar, fazem suas casas aéreas, completamente diferente da nossa. Então os espíritos que fazem esse trabalho, todo o trabalho bruto naquele planeta é realizado por esses espíritos. Imagina a situação evolutiva, né, de progresso desses animais naquele planeta em relação ao nosso planeta. Dá para entender meu raciocínio? Vocês conseguiram entender? Eu consigo, eu já passei por lá. Ficou mais legal. Podemos prosseguir? Tem mais uma pergunta. Tá, vai lá. A erraticidade pode se fazer mais longa a fim de uma progressão maior? Depende da necessidade do espírito. Depende da necessidade do espírito. Pode sim. O espírito ele pode pedir eventualmente para ficar mais tempo em estado de erraticidade a fim de aprender, para colocar em prática, como eu falei, como é uma necessidade de todos nós. Mas é possível sim. Mais alguma? Então, vamos lá. Via-me como tendo muito peso para suas considerações. E, curiosamente, se pensa que o Darwin apresentou, com o seu livro A Teoria da Evolução das Espécies, uma contradição da ideia religiosa. Porque ele faz alusão à lei da evolução natural. Falei dos cientistas Deus. Agora vamos caminhar um pouco mais no nosso programa de hoje. Nosso assunto é Deus. Princípio primeiro da doutrina espírita.
falando a respeito da morte de Deus, proclamada, apresentada por um pensador, cuja foto estamos observando aqui em nossa tela, Nietzsche. Deus está morto. Esta é a notícia proclamada por Nietzsche. Deus permanece morto e quem o matou fomos nós. Lendo a obra de Nietzsche com cuidado, nós podemos perceber que realmente que Nietzsche matou Deus. Mas sabe qual Deus que Nietzsche matou? O Deus criado pelo homem, com a forma humana, antropomorfo. Deus com a forma humana. Esse Deus que, tendo sentimento humano, tem sentimentos de ódio, de amor, de vingança, de rancor. Esse Deus foi morto por Nietzsche. Só que a religião, não aceitando sequer pensar nesse assunto, se colocou em oposição a Nietzsche, imaginando, é bem verdade, que ele foi um homem que escreveu muita coisa na sua demência, na sua loucura, ficou doente. Mas o discurso filosófico está bem na razão daqueles que não concordam com um Deus criado pelo homem. Concordam, sim, no homem criado por Deus. Aqui ficamos em mais um programa Espiritismo Agora. O nosso convite é para a próxima semana. Esteja conosco e muito obrigado pela sua atenção. Uma coisa interessante da gente refletir a respeito de tudo isso que a gente estudou até agora é o seguinte: Deus não tem sentimento humano. A gente pode dizer que os princípios atribuídos a ele são verdadeiros, onisciente, onipotente, etc. Mas todos os sentimentos humanos atribuídos a Deus não são verdadeiros. Bom, misericordioso e tal. São sentimentos humanos. Deus não pode ter sentimentos humanos. Não é? A gente sabe que ele é justo porque tudo indica na sua criação, tudo remete ao pensamento de justiça. Não é? A gente também entende que ele é bom por quê? Porque a gente acaba pedindo alguma coisa fervorosamente para ele e é atendido. Mas o religioso, quando pede fervorosamente e não é atendido, o que ele faz? Imediatamente ele descrê de Deus. Né? Então, não existe sentimento humano em Deus. Os Espíritos falam em um determinado momento, no livro dos Espíritos, que nós estamos tão distantes de compreender a Deus quanto o animal de compreender o homem. Eu sempre que eu leio isso, eu fico imaginando a gente falando com o nosso cachorrinho, né, que a gente ama, né, que tem carinho por ele e tal, e ele olha pra gente amorosamente, né, porque ele entende a amorosidade, e abana o rabinho. Ele entendeu o que ele falou pra ele? Entendeu. Hã? Entendeu. Entendeu nada. Não entendeu absolutamente nada. E o que ele entende é que existe um sentimento de afeto. O dono está demonstrando afeto para ele, que ele não entende como afeto, mas ele entende que alguma coisa boa está acontecendo, porque ele não está apanhando, ele não está sofrendo, ele está recebendo água, alimento, ele está sendo preservado da chuva, do calor, do frio e tal, né? Mas ele não entende o sentimento humano, assim como nós não entendemos o Criador. É difícil de conceder essa ideia, porque são ideias que quebram paradigma, quebram modelo. É um modelo religioso, sobretudo. Né? Por isso que a gente Quando sempre... o cachorro, os animais realmente entendem? Porque tem animal que entende quando você está bravo com ele, sim, você tocar nele. Só que Na realidade, ele não entende que você está bravo, ele entende que alguma coisa não está normal, não está certo. Porque o dono mudou de humor. A cachorro, você não precisa falar com ele para entender o seu humor. Ele percebe que o seu rosto não está bem, que a sua fisionomia não está boa, e ele fica no canto dele. Já é mais evoluído que outros? Não necessariamente. Ele conseguiu perceber, tá? De alguma maneira, ele conseguiu perceber, é um ser inteligente, ele existe um espírito em evolução, é um ser inteligente, ele conseguiu perceber de alguma maneira o sentimento do dono dele. Mas ele não pode avaliar, ele não pode sentir, se você falar para ele, eu te amo, ele não vai entender que você falou para ele, eu te amo.
O que ele vai entender, como ele escuta muito bem, ele ouve 20 vezes mais que nós, ele vai entender que o tom da sua voz é agradável. Então ele vai entender exatamente isso. Você está falando com ele com aquilo que nós chamamos de amorosidade, afeto. Mas se você pedir para ele definir, jamais ele vai conseguir definir, porque ele ainda não tem os atributos de inteligência, de evolução da inteligência necessária para poder definir esse tipo de coisa. Assim somos nós em relação ao Criador. Não há como definir o sentimento do Criador, porque quando a gente é religioso e ele não nos atende, nós nos tornamos ateus. Então, muita gente entende assim, ou faz isso, né? Agora, quando nós estudamos e sabemos do Criador, aí o nosso entendimento a respeito dele é diferente. Não nos interessa o que ele está sentindo, o que ele está pensando. A gente sabe que ele nem premia e nem condena. E se tudo que acontece na nossa vida nós atribuímos a sua justiça, então está tudo certo, não tem nada errado. Nós podemos não entender o que está acontecendo, mas aceitamos pacificamente, passivamente, né, aquilo que acontece na nossa existência. Isto, falando assim, parece uma coisa fácil, né, tranquila de entender, mas isso mudaria a vida de muita gente que sofre desnecessariamente, porque não entende esse fato, se revolta, né, sai chutando todo mundo, descontando nos outros aquilo que acontece com ele, não tem paciência, não sabe esperar, comete atos tresloucados. Quanta gente pro materialista, o suicídio é uma solução, não é problema. E nós sabemos, como espíritas, que o suicídio é um grave problema para o espírito. Não é? Deixa eu pegar um pouquinho de água para a gente continuar. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Sim. Deus não tem um sentimento. Qual é o objetivo da vinda de Jesus? Olha, da mesma maneira que qualquer espírito encarna na Terra. Qualquer espírito que encarna na Terra tem o propósito de ajudar aquele que está abaixo dele a entender a vida. Todos nós temos esse propósito. Fala, não tenho nada para ensinar. Tem sim, como não? Todos nós sabemos mais do que aquele que está atrás de nós em progressão, em progresso. E temos muito a aprender com aquele que está na nossa frente em progresso. Jesus veio exatamente por essa razão, para nos ensinar tudo aquilo que ele sabia. E quais as mensagens? Mensagens de amor, de perdão. Tá bem, mas são sentimentos humanos. Jesus também é humano, não esqueça disso. Jesus não é Deus. Jesus é humano. É um espírito que tem mais conhecimento que todos nós juntos. Então ele diz assim, você quer ser feliz em estado de erraticidade? Ame. Você quer ser feliz? Perdoe. Perdoar e amar é a mesma coisa? Absolutamente. É claro que não. Você pode perdoar sem amar. Jesus falou assim, se você não pode amar, não pode perdoar o seu irmão, pelo menos não deseje o mal. Pelo menos não odeie. Então, todos os sentimentos dos quais Jesus trata são sentimentos humanos. Não são sentimentos divinos, porque Deus não tem os sentimentos que nós temos. Nós somos criaturas e não criadores. Nós somos criaturas. A gente atribui sentimentos a ele, porque quando a gente observa a natureza, nós só acreditamos em Deus, nós só passamos a nos ater a essa necessidade de entender o Criador, porque nós começamos a pensar, bom, tem um sol lá. A gente sabe que esse cara está lá desde que o mundo é mundo. Muita gente lá, milênios atrás, disse que o sol já existia. E o sol existe até hoje. Por que esse sol está lá? Por que razão? Qual é a razão desse sol estar lá? Ah, mas não tem, aí vai um cara lá, inventa um binóculo, um telescópio, mas não tem só esse.
Esse aí é um pequenininho, tem vários, bem maiores do que esse. Nós estamos dentro de uma galáxia, essa galáxia tem 100 bilhões de estrelas, existem 100 bilhões de galáxias, presumivelmente. Como é que se chega a isso? Quem criou tudo isso? Não foi o homem. Especialmente aquele que mora na Terra. Porque nós não temos capacidade de criar nada, absolutamente nada, em relação a isso. Então a gente passa a observar a natureza e passa a entender que existe uma inteligência que está muito acima da inteligência humana. Aí o cara fala assim, ah bom, isso é meu Deus. Ah não, isso não é Deus, isso é Alá. Não, isso é Alá nada, isso é Yahvé. Aí começam a dar nomes e atribuir qualidades, sentimentos, ação. Não, Deus, se você não fizer isso, Deus vai te punir, Ele vai te castigar. Por quê? Porque o homem faz isso com o homem que não atende aquilo que ele está pedindo. O juiz, o que ele faz com aquele que não atende aquilo que ele pede, que não, sobretudo aqueles que não são bons juízes, ele pune o cara. Às vezes pune até sem necessidade de punir, porque é o sentimento humano, né? De rechaçar aquilo que ele acha errado. Então ele acha também que Deus faz isso, e Deus nem pune nem premia. Como é que você vai entender isso? Fala que Deus não pune nem premia, né? Mas Ele ama. O que é esse amor? Não é o amor humano. Que a gente não, é o amor, claro que não. Evidentemente que não. Se você analisar o amor humano, você vai chegar à seguinte conclusão. Na Terra, o lugar que nós conhecemos, ninguém ama. Nós temos, na maioria das vezes, sentimento de posse. Essa é a realidade nua e crua. Então ninguém sabe o que é o amor, é isso? Não, aqui não. A gente fala que fazer sexo é fazer amor. Não, eu acho que não. Sim. E os espíritos puros? Bem, a gente sabe lá o que é espírito puro. Não, que sentimentos eles têm? Eu vou saber. Deve ser sentimentos humanos, é claro, evidente. Sim, claro. Mas eles chegam a ver Deus? Tá bom, o que é ver Deus? O que é ver Deus para você? Defina ver Deus. Os espíritos falam isso. Como é que a gente vai definir isso se a gente nem sabe? Talvez não ver Deus, ele entender a obra dele. Entender a obra dele, evidentemente. É melhor evoluir e deixar Deus falar. Olha, não, mas os espíritos. Não, mas os espíritos superiores, em outras palavras, falam exatamente isso. Não se percam no emaranhado de ideias. Não é melhor. Parem, fiquem com aquilo que é racional. A grandeza da causa inteligente está no tamanho do efeito. Isso é a melhor maneira, é a maneira mais racional de tentar se chegar a um pensamento maior sobre o Criador, que nem deveria ter esse nome. Parece que o senhor fala do cachorro com o animal, parece que nós estamos muito mais distantes para entender Deus do que o cachorro entender. Muito mais. Eles dizem na mesma distância. Eu diria que a distância é maior. A verdade é essa, a realidade é essa. O espírita tem uma necessidade. Ele precisa se abster de religião. Ele precisa ser um livre pensador, se ele quiser entender essa ciência. Se ele não quiser entender essa ciência, se ele for um religioso, é melhor ficar com a religião dele. Vai lá praticar o catolicismo, o protestantismo, fica lá na sua religião, está bom demais, está bom para ele, fica por isso. Agora, se você quiser entender realmente, saber realmente, não crer em Deus, mas saber de Deus, então aí você tem que estudar e fazer abstração de tudo aquilo que você conhece, o que você entende, o que você pensa a respeito disso. Né? E começar a pensar de uma forma livre, né? Liberta de qualquer dogmatismo, de qualquer imposição religiosa. Porque senão, ou você fica com criacionismo, ou você fica com evolucionismo. Não tem conversa. Né? Aí começa a grande mudança. É que nós estudando aqui, nós já não aceitamos essas ideias, as outras ideias. Então, para quem já estuda é mais fácil, né? Mas para quem toma conhecimento pela primeira vez desse disco, é chocante, né? Impacta, né?
Impacta porque ele tem, mas e o que minha avó ensinou, o que meu avô ensinou, o que minha tia ensinou, o que minha mãe ensinou, o que meu pai ensinou? É complicado. Eu sei porque já perdi o chão várias vezes, não foi nenhuma nem duas vezes, né? Mas é necessário abrir a mente para poder entender. Vamos lá, agora vamos para o próximo vídeo. Esse vídeo é pior que o primeiro. Este é o 6º programa, Espiritismo Agora, que faz uma proposta de reflexão sobre a vida estudando o Espiritismo. O estudo da doutrina espírita aqui em Espiritismo Agora é feito através das obras de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então fizemos a proposta para os nossos queridos telespectadores, desde o primeiro programa, de que acompanhassem e acompanhem esse assunto ligado a Deus, primeiramente através do Livro dos Espíritos, nas perguntas números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No livro A Gênese de Allan Kardec, também no seu capítulo número 2, que ele elabora, estuda, examina uma tese sobre Deus, e no livro Obras Póstumas. E hoje nós vamos apresentar aqui a tese materialista sobre Deus. Então vamos começar. Como é que se apresenta a tese materialista sobre a não existência de Deus? Dois caminhos. O primeiro é de uma frase que diz: Deus não existe, e ponto final. Esse é um dos caminhos da tese materialista, materialismo histórico, da não existência de Deus. O segundo caminho é este, fazendo uma afirmação em contraposição ao que a religião apresenta. Então o materialista diz: Deus, segundo a religião, é o criador de todas as coisas e do nada as tirou. Como as religiões não aceitam a teoria da evolução, tudo obedece a ensinamentos absolutamente rígidos. Isso absolutamente rígido significa ensinamentos dogmáticos. Do nada não se tira nada. Não é possível dizer, afirmar que Deus, para criar as coisas, tirou do nada essas coisas. Ora, diz a tese materialista, como admitir a ideia de Deus para criar tudo que existe e se extraiu tudo do nada? Estão entendendo? Materialista fazendo uma antítese à tese religiosa. O materialista pega a tese religiosa e faz uma antítese dessa tese. Porque a religião diz: Deus criou tudo do nada. Como é que se pode criar alguma coisa do nada? Do nada não se tira nada. Tá? É importante entender aquilo que ele vai tentar explicar, porque tem fundamento filosófico aquilo que o materialista faz. A tese materialista, em contraposição à tese religiosa, ela é perfeita. E ela é filosoficamente perfeita. Parece um jogo de palavras, não parece? Mas não é, porque dogmaticamente é assim que é ensinado religiosamente. Se não tirou do nada, é porque algo havia antes, então não houve criação. Porque se foram criadas as coisas conforme a religião e de algum lugar saiu, e se negar a ideia de que não tirou do nada, então não houve criação alguma. As coisas já existiam. Mas é um pensamento filosófico do materialismo. Se Deus existe, então ele deve ser ativo. Pois um Deus inativo não é Deus, é um simulacro de Deus.
Um Deus inativo, não operoso, é um Deus preguiçoso. É textual isso. É um Deus inútil e, portanto, absolutamente desnecessário. Nem é preciso. Ofensiva essas afirmações? Não. Nem um pouco ofensiva. Ele está pensando. Nem um pouco ofensiva. É filosófico isso. Pô, Deus Ele está trabalha. comparando como se fosse humano, né? Você não faz nada. Exatamente isso. Deus trabalha 5, 6 dias e descansa no 7º, não foi isso? É um cara preguiçoso, pô. E de mais a mais, ele tem as mesmas necessidades humanas. É verdade. Segundo a religião, ele trabalha 6 dias e descansa no 7º. Tá? Se ele descansou, é porque ele tinha as mesmas necessidades humanas de repor energia. Então não é Deus. Ele descansou porque ele cansou, né? Porque ele cansou. E se ele cansou, é porque ele, o cara trabalha 6 dias, é preguiçoso, pô. E precisa descansar no 7º, isso é preguiça. Entende? Filosoficamente, não, parece ofensivo. Se você pegar um cara religioso e falar, nossa, isso é coisa do demônio. Não vou nem continuar assistindo, isso é coisa do demônio. Né? Mas se você for pensar filosoficamente, é perfeito. E isso é tão importante da gente saber, porque esse tipo de reflexão filosófica acaba convencendo pessoas que não têm uma formação mais firme, mais fixada. Não tem pensamentos. Se for um religioso que tiver dúvida, por isso que Nietzsche fala, matamos Deus. Porque o Deus antropomórfico você mata com facilidade. É um Deus que nessa contraposição do pensamento religioso que se apega ao materialismo. Não precisa nem ser muito inteligente para isso. Nem precisa ser muito inteligente. Esse Deus aí como um Deus humano, né? Mas é um Deus humano, antropomórfico, a forma de homem. Deus, né? Deus tem forma de homem. Não é? Preciso ter a ideia da sua existência a partir do momento em que ele realmente não se mostra operoso e é, segundo a concepção filosófica, preguiçoso e inútil. Dessa forma desnecessária. E por esse fato, Deus tem que ser, por força dessa concepção, muito ativo e necessário. Isto é, tem que produzir sempre, porque se não produzir sempre, ele não será Deus ativo. Deus tem que ser eterno, pois um Deus que não é eterno não é Deus. E mais, conceber a eternidade de Deus é, portanto, uma exigência da concepção de um Criador que não teve princípio e que não terá fim. O que o materialismo está fazendo é uma remissão ao estudo do que a religião apresenta sobre Deus não ter início, é incriado. Só ele não foi criado. Todo o restante é sua criação e teve um início. Acompanhem a tese do materialismo histórico sobre a não existência de Deus, que sempre existiu e sempre existirá, que é infinito para todos os lados, infinito no presente, infinito no passado, infinito no futuro. Em suma, é a eternidade, seguindo o que a religião apresenta. Ora, o universo teve um princípio. Prestem atenção como é que o materialista vai negar Deus. Ora, o universo teve um princípio, pois afirma-se que foi criado por Deus, que não existe desde toda a eternidade. O universo, segundo a religião, ele foi criado por Deus. Então o materialista está dizendo assim, olha, o universo teve então um início. E se afirma que ele foi criado por Deus e que não existe durante toda a eternidade, pois quem o criou foi Deus. Essa é uma afirmação da religião. A questão que se levanta é esta. Antes de criar o universo, o que fazia Deus? A resposta é óbvia, é esta. Fazia nada. O materialismo, ele pergunta e ele responde dentro da concepção apresentada pela religião. E mais ainda, que viveu inativo uma eternidade até que em um determinado momento do seu tempo infinito resolveu criar o universo. Assim sendo,
a ideia de concepção de Deus se torna absurda, pois temos aí um Criador inútil, parado, estático, que em um certo momento resolveu criar o universo. Segundo a religião, Deus trabalha 6 dias e descansa no 7º, indicando ter ele ficado cansado. É uma indicação porque se trabalhou, se operou, se foi ativo, produziu, então, depois de ter feito a sua criação, descansou. O que está escrito lá em Gênesis, citado pelo materialismo. E isto leva à conclusão, então, que temos um Deus igual aos homens, que cansam depois de esgotar as suas energias. Um Deus que se cansa como os homens, que são suas criaturas, não é um Deus. É igual aos homens. Essa é a tese materialista sobre a não existência de Deus. Porque é preciso ir eliminando ponto a ponto as ideias que a religião apresenta da concepção de Deus. Em suma, isto é, em resumo, para finalizar, na tese materialista, se Deus existe, ele tem que ser sempre ativo, pois a sua inatividade durante um tempo, antes de ter feito o universo e depois de tê-lo feito, é uma negação de Deus. Temos de concebê-lo inútil, parado, estático, preguiçoso, indiferente, e isto seria negar o seu valor absoluto e negá-lo totalmente. De duas uma, diz a tese materialista. Ou se aceita que Deus criou o mundo e o universo e dessa forma aceitá-lo inativo em um momento do infinito dos tempos, ou ter que negar que tenha sido ele o criador do universo. Em ambos os casos, teremos negado a Deus, concluindo logicamente pela sua inexistência. É assim que o materialista apresenta a sua tese da não existência de Deus. Que foi assim que a religião apresentou, que teria que apresentar o Criador e a criação. A forma como a religião apresentou é que criou essa dificuldade no entendimento universal. Até porque nós temos que saber de Deus e não crer em Deus. Acreditar não é saber. E quando se fala a palavra saber, significa passar pelo crivo da razão. É conceber por ser absolutamente racional a sua existência. Estão lembrados? Nós falamos aqui de Allan Kardec. E ele discursa então a respeito de que Deus não se mostra. Ele se revela através da sua obra. Um dos pontos mais interessantes do confronto da tese espírita frente ao materialismo diz respeito às leis naturais. Nós vivemos sob o império das leis naturais. Leis foram criadas pelo Criador, por Deus. Leis absolutamente justas, oportunas, de acordo com as nossas necessidades. E nós vivemos sob o império dessas leis, nos imbuindo cada vez mais a respeito de como nós devemos compreender a vida, como nós devemos entender a vida. Na medida do entendimento sobre a existência, sobre a vida, nós podemos compreender um pouco a respeito de Deus. Essa é a contribuição do materialismo histórico para a negação de Deus. É muito simples negar. É mais simples ainda negar, da forma como faz a tese ao materialismo, do que, à luz do conhecimento da ciência, fazer a devida comprovação. Agora nós vamos passar a um outro assunto ligado com Deus. E com isso nós vamos encerrar essa série de temas que vimos abordando aqui para ingressarmos nos fundamentos da doutrina espírita. Allan Kardec escreveu
esta tese, as 5 alternativas da humanidade. E os espíritas da cidade de Paris, depois da morte do codificador, inseriram esta matéria num livro que tem o nome Obras Póstumas. E que você deve ler, porque ali existem matérias, artigos muito importantes para o conhecimento espírita. Então vamos ver essas alternativas. Em número de 5, está no livro Obras Póstumas. Aqui nós estamos apresentando uma das traduções feita aqui no caso por Herculano Pires, José Herculano Pires, que também estará com a sua biografia, vida e obra, em nosso site, que você tem a oportunidade de ver aí na tela. Primeiro, Allan Kardec fala da alternativa número 1, que é a doutrina materialista. Agora mesmo eu fiz referência a ela da maneira como está escrito, estava entre aspas, porque é a tese do materialismo sobre a não existência de Deus. Agora vamos ver como é que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, realiza esse trabalho inteligente de apresentar conceitualmente essas alternativas e de como nós chegaremos no futuro à escolha de uma para que seja a solução dos problemas de pensamento do homem. Segundo a doutrina materialista, diz Allan Kardec, a inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Isto é, a inteligência está no corpo. Quase sempre a referência é que está no crânio. Nasce e morre com o organismo. Mas nós vamos agora dar uma parada, fazer o nosso intervalo. Use o cartão de crédito. É somente a vida material. Até aqui tá legal. As consequências desse pensamento, diz Allan Kardec. Número 1. O que importa é somente a vida material. Se não existia antes e não vai existir depois, tem que aproveitar tudo agora e gozar a vida da melhor forma que puder. Segundo, com a morte se rompem todos os laços morais. Eles existem sim, do ponto de vista da ética, porque moral é regra de relacionamento. Mas depois que morre, se rompe tudo isso. Não existe relacionamento ético e moral entre as criaturas. Segundo o materialismo, não há nenhum tipo de débito, de cobrança e de pagamento das relações morais entre os seres, depois da morte física. A terceira consequência, lembrada por Allan Kardec, é essa que está na tela. As misérias da vida não têm nenhuma compensação. Portanto, sofreu, de nada valeu. Segundo a teoria materialista. O suicídio, então, diz o materialista, deve ser o fim racional e lógico da existência para acabar com os sofrimentos. Não existe nada depois da morte física, então não há o que temer. Ninguém vai ser cobrado de nada. Essa é a tese do materialismo. Conforme nós sabemos, o espiritualismo rompe com essa ideia do materialismo, fazendo um trabalho de informação sobre a valorização da vida integral, inclusive para depois da morte. E entende que esse é um fenômeno ligado com o aspecto espiritual que precisa, além da compreensão, muito tato para trabalhar esse assunto ligado com o suicídio. A quinta consequência apresentada por Allan Kardec nessa tese sobre as 5 alternativas da humanidade diz respeito à inutilidade de qualquer constrangimento para vencer as más inclinações. A quinta alternativa, consequência, é cada um deve viver somente para si o melhor que puder.
E a sexta consequência é a estupidez, que é a estupidez contrariar-se e sacrificar comodidades e bem-estar por amor a outrem. Porque cada um tem que cuidar de si mesmo, segundo o materialismo. A segunda doutrina apresentada nas alternativas escritas por Allan Kardec é a doutrina panteísta, da qual nós falamos em nosso programa anterior. Mas agora ela vem com uma feição do estudo de Allan Kardec diferente para nos dar ideia de como Allan Kardec apresentou essas alternativas para a humanidade. E diz assim: o princípio inteligente, isto é, a alma, independente da matéria, está espalhado por todo o universo. Estamos falando da doutrina panteísta. Mas individualiza-se em cada ser durante a vida e volta pela morte à massa comum, como voltam ao oceano as águas da chuva. As consequências, escreve Allan Kardec, dessa doutrina panteísta, sem individualidade e sem consciência de si mesmo, porque se sai de volta para ele como a água volta para o mar, o ser é como se não existisse. As consequências morais desta doutrina são exatamente as mesmas do materialismo. Vamos agora à doutrina deísta. Preste bastante atenção, porque esse assunto diz respeito a nós, que somos espiritualistas. O deísmo compreende a duas ordens bem distintas de crentes: independentes e providenciais. Crentes independentes, crentes providenciais. Os crentes independentes creem em Deus e admitem todos os seus atributos como Criador. Sabem aqueles atributos? Onipresente, onipotente, onisciente. São qualidades que os homens deram a Deus. Já estudamos esse assunto em nosso programa passado. Deus, dizem os crentes independentes, os deístas independentes, estabeleceu as leis gerais que regem o universo. Mas essas leis, uma vez estabelecidas, funcionam por si sós, sem que o seu autor cuide delas. As criaturas, isto é, os crentes independentes, os deístas independentes, têm a ideia de que podem fazer o que quiserem, sem que com isso se importe Deus. Kardec está escrevendo para nos dar ideia de como compreender essas duas correntes de deístas que existem no planeta. Não há providência, e desde que Deus não se ocupa conosco, segundo os deístas independentes, nada temos que lhe pedir, e muito menos que lhe agradecer. Quem nega a intervenção da providência na vida do homem faz como uma criança que se julga com bastante capacidade para dispensar a tutela, os conselhos e a proteção dos pais. Ou pensa que esses não se devem mais ocupar com ela desde que lhe deram o ser. Porque existe esse pensamento de muitos filhos que os pais já lhe deram a vida, que o resto ele faz por si mesmo. Você conhece bem isso, não é? Sob pretexto de glorificar o Senhor, estamos falando de Deus, que é muito grande, dizem, para se abaixar até as criaturas, fazem dele um grande egoísta, rebaixando-o ao nível dos animais que abandonam os filhos aos azares da vida. A gente que pensa assim. Quantas vezes você já viu alguém falar assim que está sofrendo num vale de lágrimas e que sem dúvida Deus o esqueceu aqui na terra? Já não ouviu isso? Eu já ouvi. A crença dos deístas independentes é filha do orgulho e encerra o pensamento de libertar-se de um poder superior que fere o amor próprio de cada um. Há uma diferença essencial entre o deísta independente e o deísta providencial. Este crê não somente na existência e no poder, aqui é do providencial,
na existência do poder criador de Deus, como também em sua intervenção incessante na criação. Temos a doutrina dogmática. Quarta alternativa. A alma, independentemente da matéria, é criada para cada ser, mas sobrevive à morte e conserva a sua individualidade depois dela. Os seus progressos antes, são absolutamente nulos, não existiam, sendo por conseguinte intelectual e moralmente e para sempre o que era quando acabou na vida. Terminada a vida, mantém a sua identidade. Aqui é a alma do mal, do homem mau, sendo condenada a castigos eternos e irremessíveis, lá no inferno. Nada colhe pelo arrependimento e Deus recusa-lhe a possibilidade de reparar o mal que fez. Allan Kardec está escrevendo essa tese que existe na doutrina religiosa. Aqui é do bom, a alma do homem bom é recompensada com a vista de Deus e com a perpétua contemplação no céu. Então o mal vai para o inferno e o bom vai para o céu. Escreve Allan Kardec. Os casos de condenação ou de salvação ficam segundo a decisão ou a juízo de homens falíveis a quem foi dado o poder de absolver ou de condenar. Se a esta última proposição se objetar que Deus julga em última instância, isto é, se não conseguir receber a absolvição ou a condenação pelo homem, então cabe a Deus, o Criador, julgar. A doutrina dogmática deixa sem solução os seguintes e graves problemas. Primeiro, qual é a origem das disposições inatas, intelectivas e morais que fazem os homens nascer bons ou maus, inteligentes ou ignorantes? Perguntas feitas por Allan Kardec. Segundo, qual o destino dos que morrem na infância? Porque onde ser recompensados sem nenhum bem terem feito, ou onde ser privados da felicidade perfeita se terem feito o mal? Porque onde alcançar a bem-aventurança sem o trabalho a que estão sujeitos os outros por longos e longos anos? Porque onde ser recompensados sem nenhum bem terem feito, ou onde ser privados da felicidade perfeita sem terem feito o mal? Qual o destino dos loucos e dementes que não têm consciência dos seus atos? Para o Espiritismo, então, o princípio inteligente é independente da matéria. A alma individual persiste e sobrevive à morte do corpo físico. O ponto de partida é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e estão submetidas à lei do progresso indefinido, permanente. Nada de criaturas privilegiadas ou mais favorecidas que as outras. Os anjos são almas elevadas à perfeição depois de terem passado como as outras por todos os graus da inferioridade. Interessante pensar nessa matéria desta forma. Os espíritos progridem mais ou menos rapidamente em virtude do seu livre-arbítrio e também na medida do seu trabalho, do seu esforço, agindo com a sua vontade. O espírito progride no estado corporal e também no estado espiritual. Lembra-se que eu usei a palavra erraticidade ainda hoje aqui? Aquele, porém, lhe é necessário até que tenha alcançado determinado grau de perfeição. Aquele que é o estado corporal. A gente reencarna, o espírito reencarna tantas quantas forem as vezes necessárias até aprender e a chegar num estágio que seja possível passar por um outro campo de situação. O espírito evolui pelo trabalho a que é sujeito pelas próprias necessidades e adquire, por esse trabalho, conhecimentos práticos e especiais. Sendo insuficiente uma única existência corpórea para adquirir todas as perfeições, reencarna tantas quantas lhes é necessário, trazendo, quando se reencarna, o adiantamento adquirido nas anteriores existências e também o que aprendeu em estado de erraticidade ou a vida espiritual.
Esta é a nossa contribuição para você aqui em Espiritismo Agora, para as reflexões sobre o tema. Nós encerramos essa parte sobre Deus. No próximo programa falaremos sobre a criação, espírito e matéria. Pela sua atenção, muito obrigado e até a próxima semana. Muito bem. Vocês notaram qual foi o propósito dele, né? Apresenta o universo, como é formado o universo, qual é a grandeza do universo, o macro, depois o micro, né? E depois apresenta a tese materialista, porque essa é a principal preocupação de Kardec. Embora Kardec diga que é uma minoria, que realmente é materialista raiz mesmo, né? A sociedade é materialista. Né? Embora não raciocine como materialista, ela age, de certa forma, como o materialista. Vive só para si, não tem apego com nada e com ninguém, goza a vida em todas as suas possibilidades, né? Sem se preocupar muito com o próximo, ou quase nada com o próximo. Quando faz uma caridade, faz mais para cumprir uma obrigação ou para dar satisfação para a sociedade, e menos por sentimento de solidariedade. O materialismo camuflado. O materialismo disfarçado, né? Porque o materialista, ele é o verdadeiro raiz, ele é materialista por convicção. Né? Existe um materialista hipócrita, que é aquele que frequenta a igreja, mas é materialista. Né? Então, ele apresenta depois, né, em contraposição, as 5 teses, as 5 possibilidades para a sociedade. O materialismo, o panteísmo, o deísmo, a teoria dogmática e o espiritismo em contraposição a todas elas. Né? Então é importante a gente ter uma noção de cada uma delas, por isso que ele fala particularmente de cada uma delas, porque é assim que Kardec coloca lá no livro Obras Póstumas, né? É bom que, se vocês não têm o livro, aí tem na biblioteca para emprestar, ou então tem para comprar também, vale a pena a gente ter e dar uma olhada, dar uma verificada de como isso é colocado lá. Por isso que Kardec diz no livro O que é o Espiritismo, no livro dos Espíritos, que o Espiritismo é o mais poderoso inimigo do materialismo, tá? Por essa razão, né? E nós temos que saber dessas coisas, nós temos que saber dessas teorias, nós temos que entender a humanidade, entender por que os nossos irmãos agem desse jeito e por que o mundo é como é. Né? Fala, nossa, nós estamos num mundo que não tem jeito, isso aqui tem que acabar para começar de novo. E não é nada disso. Está tudo certo. É isso mesmo que tem que acontecer, é assim que as coisas têm que acontecer, porque os nossos irmãos estão numa fase evolutiva que nós já tivemos. Né? Nós somos melhores que eles? Não. Mas nós já estamos tentando aprender, tentando compreender, tentando entender a vida sob um outro prisma, sob um outro ponto de vista. Entendendo todas as maneiras de pensar, né? Convivendo com elas, sem necessariamente viver essas situações, né? Convivendo sem viver essas situações. Não é verdade? Alguém tem alguma pergunta a respeito daquilo que nós acabamos de estudar? Eu achei que ia suscitar mais dúvidas. Talvez em casa vocês vão começar a refletir, pode ser que surjam dúvidas, né? E tragam para a próxima aula que a gente pode esclarecer. Para as pessoas que estão pela internet, que talvez se interessem pelo estudo, na nossa página no YouTube, a AJEE, Associação Jaurense de Estudos Espíritas, lá está, desde a nossa primeira aula, nós estamos na terceiro encontro de estudo sobre os fundamentos do Espiritismo. Então lá vocês vão encontrar, né, lá na playlist do nosso canal, está lá as 3 aulas, né, que vocês podem rever e a partir de agora, se quiser, acompanhar os nossos estudos aqui a respeito dos fundamentos do Espiritismo. Na sequência desse estudo, nós vamos fazer o estudo sobre mediunidade, que é o complemento desse estudo Fundamentos do Espiritismo, que vai ser de grande utilidade para o conhecimento daquele que se interessa pelo assunto. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é de ressaltar, né, que salta aos olhos daquele que é observador,
é que nada do que o Sr. Milton falou até agora, nada do que os espíritos propõem, os espíritos superiores propõem, ou daquilo que Kardec escreve, é imposição. É sempre proposta. O Sr. Milton fala em tempo integral. Estamos propondo uma reflexão, reflitam, estamos propondo que vocês observem, analisem o assunto. É sempre uma proposta para que o homem possa entender a Deus pelo raciocínio. Não é? Lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo está uma frase lapidar de Kardec, né? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E é bem assim mesmo. Se não for pela razão, o homem não consegue entender a vida. Tudo isso que é trazido por este curso, Fundamentos do Espiritismo, é para que nós possamos aprender a entender a vida. Sem entender a vida, nós não entendemos por que estamos aqui, qual é a razão da vida, qual é a razão do sofrimento, qual é a razão de tudo aquilo que nós encontramos nesse mundo. Né? E aí nós começamos a atirar, como faz o cego em tiroteio, atirar para todo lado, sem direção, né? E principalmente não dando direção à nossa própria vida, não dando sentido à nossa própria vida. E isso pode culminar em atos extremos, né, do homem, né, como se vingar das pessoas, odiar o mundo, odiar as pessoas, criar teses em oposição a Deus e à vida, e à solidariedade, ao senso de humanidade, ao próprio suicídio, né? O número de suicídios no nosso mundo é muito alto, sobretudo em sociedades abastadas, sociedades evoluídas do ponto de vista tecnológico, científico. A ciência é avançada, a aplicação da ciência é avançada, mas as pessoas não entendem a razão da vida. Olha a importância que esse conhecimento nos traz. Entender a razão da nossa existência. Esse é o objetivo desse curso. Tá bem? Uma boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Tá bem? Depois da nossa prece de encerramento, eu queria conversar 2 minutinhos com vocês para um assunto mais rapidamente, depois do encerramento. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos para discutirmos as questões propostas por esses estudos que estamos realizando. Queremos pedir-te, humildemente, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.